Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 que você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado
de mais de R$730. Mais 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com o prêmio somado, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no coração de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês aqui nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor, Deus, nos conduza na paz. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início aos sorteios dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, AIG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha o número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do nosso rebanho, do rebanho do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Escolha aí, mentaliza um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para sua meditação. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Hoje é de número ímpar, 15 ímpar e 16 par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Gratidão pela presença. Seja muito bem-vinda, Tereza. Capítulo 5 do livro de Hebreus. Capítulo 5 do livro de Hebreus contém 14 versículos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto versículo, que diz assim: superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes ao Senhor Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de conceder-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo será rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado pelo Senhor Deus, como aconteceu com Arão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho.
Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos, que diz assim: a exortação referente à alegria santa, do primeiro, do segundo, terceiro e quarto capítulo. Versículo, perdão. A exortação referente à alegria santa. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, que adoramos ao Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicense. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicense contém 13 versículos, que diz assim, do 1, 2 e 3 e 4 versículo. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. O livro é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes contém 26 versículos. A vaidade das possessões. Do 1, 2, 3 e 4 versículos. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria que serve. Se resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas.
Glórias ao nosso Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro, as Escrituras Sagradas, para meditação. 1 Timóteo, 6 capítulos. Timóteo, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 contém 16 versículos, que diz assim: as qualificações dos bispos e dos diáconos, do versículo 1, 2 e 3 e 4. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopato. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém concordar do inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Saiu aqui, abençoado. E lembrando... sozinho? Não gostei ali. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à oferta. Oferta de número 46. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 40. Nossa denúncia de número 47. 12 milhões de reais em dinheiro é um convite e uma propaganda de uma oferta, de uma denúncia nossa para você praticar o amor, o amar com amor em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você se sentir bem em um lugar e a sua natureza humana é quem julga o lugar, se ele for natural. Mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua cidadania celestial de filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim, João 7,38, mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes e os elementos. Julgar com eles estão sendo usados e servir quem está sendo responsável por eles. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois você tem este mandamento, que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar, como está escrito em João 7,38, todas as atitudes e todas as obras deles. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Assista
ao vídeo com as informações completas sobre nossa 7ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem do século. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros, dos rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração. É oração. Glória ao nosso Senhor. É uma oração. Gente do céu. Oh, meu Deus. Oração de número 3. Gratidão, Senhor, pela tua presença. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Muitíssimo amém, Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença do Espírito Santo para a sua vida e dos anjos celestiais, seja onde você estiver. Gratidão, Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e o seu percussor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei e saltareis como bezerro, soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque os farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatuto e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro é Juízes, 21 capítulo. Sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 18 do livro de Juízes. Capítulo 18 do livro de Juízes. Deixa eu tomar aqui para mim um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 18 contém 31 versículos.
que diz assim: os danitas buscam herança maior. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Portanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan, 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar, a explorar a terra. E lhe disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, dos levitas. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que tens aqui? Ele respondeu: assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número de 18, par. Nota aí. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos, que diz assim: a carestia causada pelo gafanhoto e pela sua seca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e aos vossos filhos o façam a seus filhos, e os seus filhos desde a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Livro de Cantares, 8 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhe perguntei: viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei embora, até que fiz-o entrar em casa de minha mãe, e não recâmara daquele que me concedeu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio. O livro é Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Vamos ao sorteio. Capítulo 15 do livro de Romanos.
capítulo 15 do livro de Romanos, contém 32 versículos. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim no versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Glórias ao nosso Senhor. E para participar, lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. A partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio das denúncias. Denúncia de número 24. Denúncia de número 24. Gratidão pela presença. Nossa denúncia de número 24 diz assim: em nossa 24ª denúncia, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, 10 a 17, com foco no versículo 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma o fato do passado ou no passado, que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam como assim diz o Senhor. E depois das palavras do Senhor Jesus em Lucas 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós, da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação é mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos 3, de 22 a 23, com foco no versículo 23. Glórias ao nosso Senhor, a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e alegria, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E agora mentalize aí o número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número aí de 1 a 20. E o livro é Esdras, 10 capítulos.
Livro de Esdras, 10 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo do livro de Esdras é 9, capítulo 9 do livro de Esdras. Capítulo 9 do livro de Esdras contém 15 versículos, que diz assim: a oração e confissão de Esdras, do versículo 1, 2, 3 e 4. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separavam dos povos de outra terra, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos anomitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônico. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Senhor Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônico até o sacrifício da tarde. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel, que diz assim, do primeiro, do segundo, ao terceiro ao quarto versículo. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quanto são colhidas as frutas do verão, como no rabisco da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige a condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente hundem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinho. E é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. O versículo é o 7, o 8, o 9 e o 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para que perdeste aquilo que não temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, com tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. O livro é o livro de Tito, 3 capítulos.
Sejam todos muito bem-vindos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito, que diz assim, contém 15 versículos, que diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, e não difamem a ninguém, nem sejam altercadores nos concordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. O capítulo é capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 5. Contém 13 versículos. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imortalidade, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atravessa a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não regastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas perante em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos em vós, e o meu espírito sob o poder do Senhor Jesus, nosso Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma oração para mais honra e mais glória do nosso Senhor, para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos nessa live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. O capítulo é o capítulo 5 do livro de Atos. Capítulo 5 do livro de Atos contém 42 versículos. Ananias e Safira. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? É vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas ao Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é
Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim: Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Preservai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta para a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, para a qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 6 do livro de Josué. Capítulo 6 do livro de Josué contém 27 versículos. A destruição de Jericó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodearei a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos, que diz assim: A iniquidade de Judá, o versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, o rei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos a mais o último livro agora. O último livro é o livro de Timóteo, 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. Os males e as corrupções nos últimos dias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando para todos vocês que eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus fale ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 5. Número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Número 4, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 14, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Número 8, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Número 10, Malaquias, capítulo 4. Número 16, Juízes, capítulo 18. Número 20, Joel, capítulo 1. Número 2, Cantares, capítulo 3. Número 6, Romanos, capítulo 15. Número 13, Esdra, capítulo 9. Número 19, Miqueias, capítulo 7. Número 7, 2 João, capítulo 1. Número 15, Tito, capítulo 3. Número 17, 1 Coríntios, capítulo 5. Número 9, Atos, capítulo 5. Número 11, Colossenses, capítulo 4. Número 3, Josué, capítulo 6. Número 5, Abacuque, capítulo 1. E por último, número 12, 2 Timóteo, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você tem também a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @aigreja70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @aig 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 120 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco e através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir,
vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live e de vocês, todos que estiveram comigo até o final. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Ficam todos na paz.